Fala galera do Bola na área, tudo bem com vocês? Eu sou a Lari Ferraz, correspondente do Tricolor, e nesse vídeo ele é um pouquinho diferente. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês a história de carreira do nosso maior ídolo, do ídolo de São Paulo, Rogério Ceni. Bom, Rogério Muki Ceni, mais conhecido apenas como Rogério Ceni, nasceu no dia 22 de janeiro de 1973, no interior do Paraná, na cidadezinha chamada de Pato Branco. Aos 12 anos de idade, a família de Rogério Ceni se decide mudar lá do interior do Paraná para irem morar no interior de Mato Grosso, numa cidadezinha com cerca de 120 mil habitantes, chamada Sinop. Nessa cidade, o Rogério, na idade entre 12 e 14 anos, ele começa a trabalhar em um banco dessa cidade, um banco normal dessa cidade, até que numa festa de empresa, como toda empresa normal, eles se reúnem no final de ano e eles batem uma pelada. Só que o goleiro desse dia se machucou, não pôde ir nessa festa, e o Rogério falou, não, eu vou no gol, eu cubro ele, não tem problema. E, obviamente, ele saiu muito bem nesse gol. Bom, em 1990, com 17 anos de idade, o Rogério Ceni ele fazia parte do time principal da cidade dele, o time de Sinop. Ele era o terceiro goleiro. Até que um dia, os dois goleiros, o primeiro e o segundo, eles se machucaram, não puderam estar ali atuando na partida, Então o treinador decidiu chamar o Rogério. Falou, Rogério, é sua chance de mostrar o seu talento. E não deu outra. O Rogério acabou de entrar no jogo, naquela partida pelo Sinop, o goleiro principal, e ele acabou sendo campeão matogrossense. Disputou 11 jogos e ganhou um título. Até que no mesmo ano, em 1990, o pai de Rogério Ceni ele ficou sabendo de um teste que ia ter no time do São Paulo, em São Paulo, obviamente. Então ele não deu outra. Ele via o potencial do seu filho, do Rogério, então ele largou tudo que ele tinha no Mato Grosso e foi para a capital para estar levando o seu filho para estar fazendo teste nas categorias de base do São Paulo. E até que no dia 7 de setembro de 1990, o Rogério Ceni ele foi aprovado para estar jogando nas categorias de base do São Paulo. E desde aí que vai começar então a história maravilhosa que foi criada entre Rogério Ceni e o São Paulo Futebol Clube. Em 1992, Rogério fazia parte do time da base do São Paulo. Até que no mesmo ano, o goleiro Alexandre, o goleiro do São Paulo, o terceiro goleiro, ele sofreu um acidente de carro e chegou a vir a óbito. Então, com isso, na época, o mestre Tele Santana, ele promoveu o Rogério Ceni a terceiro goleiro do time do São Paulo. Em 1993, o Rogério ele atuava tanto pelo profissional, tanto pela categoria de bases, No mesmo ano, ele disputou a Copa São Paulo Júnior, onde ele acabou sendo campeão, e também em 93, no dia 25 de 6 de 1993, ele estreou pelo profissional, num torneio chamado Troféu Santiago de La Compostela. E não podia começar da melhor forma possível, Ele acabou pegando pênalti e conquistou o seu primeiro título como profissional. No mesmo ano de 1993, Rogério fazia parte do elenco que acabou ganhando a Recopa Sul-Americana, a Libertadores e o Mundial de Clubes. Somente em 1996, após 6 anos da sua chegada, com 23 anos de idade, Rogério Ceni finalmente ganha a sua titularidade pelo São Paulo após a saída de Zete. No mesmo ano de 1996, Rogério começou a treinar falta, porque, queiram ou não, ele não era um especialista em falta, era bem ruinzinho, Mas o que fez ele fazer o que fez batendo falta foi que ele chegava 30 minutos antes e saía 30 minutos depois de todo mundo. E ele começava a treinar, ficava, batia 1.000.000 de faltas por dia. E o Muricy, que na época era o treinador do São Paulo, ele começou a observar e o São Paulo não tinha um batedor oficial de faltas. Então ele decidiu colocar o Rogério Ceni como batedor oficial de faltas pelo São Paulo. Bom, após ser oficializado como batedor de faltas oficial de São Paulo, teve a oportunidade perfeita para mostrar todo o seu talento, toda a sua competência. No dia 15 de fevereiro de 1997, Rogério fazia o seu primeiro gol. Aí, entre 2000 e 2004, tanto o São Paulo, tanto o Rogério Ceni viveram uma seca de títulos, não conquistaram nada. Porém, estava prestes a vir o melhor ano da história de Rogério Ceni, um dos melhores anos da história do São Paulo, que foi o ano de 2005. Em 2005, São Paulo e Rogério Ceni
logo no início conquistaram o Campeonato Paulista, no meio do ano conquistaram a Libertadores e no final do ano conquistaram o Mundial de Clubes para cima do Liverpool, ressaltando sempre, né, aquela defesa maravilhosa que o Rogério fez na batida de falta do Gerrard. Então acho que vale a pena a gente acompanhar e se emocionar mais uma vez. E a falta exigiu que o time adversário ficasse a 9,15 m. Aí vem ele para cobrança, pé direito, bateu! Rogério Ceni! Bom, 2006, 2007, 2008, Rogério e São Paulo conquistaram o Brasileirão. Aí depois viveram uma seca de títulos, né, que apenas foi se desfazer em 2012, quando ganharam a Libertadores, quando ganharam a Sul-Americana, perdão. Mas antes, o São Paulo só viveu seca de títulos, porque seca de gols com o Rogério Ceni tinha de sobra, né? Até que no dia 27 de 3 de 2011, na Arena Barueri, o Rogério marcou o seu 100º gol na história, né? Um marco, assim, para um goleiro irreconhecível, que eu acho que na minha opinião, nenhum outro goleiro vai estar conseguindo alcançar, né? E esse gol tinha que ser nada mais, nada menos em cima do nosso rival, Corinthians. O ano de 2015, ano da aposentadoria de Rogério Ceni, após 1.238 partidas pelo tricolor, 132 gols marcados e 19 títulos conquistados pelo clube paulista, o Rogério encerra a sua grande história, né, a história vitoriosa, a história emocionante de Rogério Ceni, no dia 11 de dezembro de 2015. E é com a despedida de Rogério Ceni, né, lá no Morumbi, aquela festa maravilhosa, que eu vou encerrar esse vídeo. Eu espero demais que vocês tenham gostado. E é isso, até uma próxima!